Vamos falar agora um pouquinho aqui sobre alguns conceitos introdutórios que vão ser importantes durante a disciplina, que é bom a gente dar uma relembrada nessa primeira aula. Tá? Então, vamos partir bem do básico, né? E aí o primeiro conceito que é interessante a gente relembrar são os princípios, né, os principais estados da matéria. Então, os principais que a gente tem, que a gente conhece, são sólido, líquido e gás, né? Você tem outros, como plasma e tal, mas a gente, esses três vão ser os principais, mesmo que a gente vai estar analisando. E ele acaba sendo importante porque a gente consegue, de certa forma, migrar de um estado para o outro através dessa transferência de calor, né? Dessa transferência de energia. Tá? Então, o sólido, né, ele tem como característica principal apresentar uma forma rígida, né? Então, as moléculas que constituem, né, os átomos que constituem, eles estão agrupados de forma a que aquela forma ela tem uma certa rigidez, né? Você precisa gastar uma energia grande para poder tirar aqueles átomos da estrutura onde ele está organizado. O arranjo é compacto e ordenado, é exatamente, de certa forma, que garante essa rigidez. O volume é definido e ele tem um movimento molecular restrito, certo? Então, se eu transfiro energia para esse sólido, né, faço um processo de aquecimento, essa rigidez ela acaba sendo diminuída, né? E aí eu passo de um estado sólido para o estado líquido, onde a forma ela vai ser mais indefinida, o arranjo agora ele é desordenado, o volume ele continua sendo definido, né, como no sólido, o líquido ele vai ocupar o recipiente, né, vamos colocar assim, onde ele for colocado, né, ele vai assumir aquela forma daquele objeto, mas vai manter o seu volume ainda, né, e as partículas elas podem se mover uma em relação às outras, tá? Que é exatamente o que garante essa forma indefinida, esse arranjo mais ordenado, né? E se eu continuar esse processo de aquecimento e transferência de calor, eu saio do líquido para o gás, né? Que aí o gás ele já tem uma forma indefinida, assim como o líquido também tinha uma forma indefinida, ele vai ter a forma do local onde ele estiver inserido, o arranjo é totalmente desordenado, as moléculas elas têm uma energia cinética interna de maior, então ele vai estar com uma movimentação bastante elevada em relação aos outros estados. O volume é indefinido, né, porque vai ter o volume de onde ele estiver inserido. Então, se eu coloco uma quantidade de gás num objeto pequeno, ele vai ter o volume daquele objeto pequeno. Se eu abro aquela caixa onde ele está dentro de uma sala, o volume desse gás agora vai ser o volume da sala, né? E aí, isso acontece porque as partículas elas são livres para se moverem quando eu estou no estado do gás, né? E aí, se eu faço uma transferência de calor, no sentido agora de retirar calor, né, dessa minha matéria, eu posso ir regredindo de gás para líquido, de líquido para sólido. Então, a temperatura em si, ela é uma grandeza física, né, mas que está indicando o estado da matéria, né, está indicando o grau de agitação que as partículas de um corpo ela tem, que vai caracterizar o estado térmico daquele corpo. Tá? Então, quanto maior for a agitação molecular do corpo, maior é a temperatura dele. Tá? Então, eu tenho aqui nessa imagem de baixo, né, dois objetos, um quente e um frio, onde esse objeto quente, ele tem os átomos que o compõem, ele tem uma agitação muito grande, né, a energia interna dele é elevada, só que aí, como eu estou considerando que é um sólido, ele está dentro ainda daquele arranjo atômico, né, aquelas estruturas cristalinas que vocês já viram, ela é mantida, só que quanto maior for essa energia que ele tem, maior interna, né, mais ele vai, de certa forma, vibrar dentro dessa estrutura, né? Ele vai estar ali tentando se soltar do arranjo, até que chega um momento que eu tenho energia suficiente para soltar, né, que aí eu saio de um estado sólido para um estado líquido. E quando eu tenho uma agitação molecular pequena, esse meu corpo tem uma temperatura menor. Então, a gente tem aqui esse objeto vermelho, né, com a temperatura que chama T1, que é maior do que desse outro azul, seria T2. Tá? E aí, como a temperatura é caracterizada por essa agitação molecular, né, essa energia interna da matéria, se eu coloco esses dois objetos um em contato com o outro, é compreensível para mim que parte dessa energia do corpo que tem maior energia vai ser transferida
para aquele de menor temperatura, né? Então, parte dessa agitação vai ser transferida para um outro, até que chega um momento em que todo esse objeto, né, agora que é constituído pelos dois, vai estar numa única agitação, vai ter uma única vibração, vamos colocar assim. Então, ele vai estar num estado térmico que é intermediário em algum ponto ao do corpo quente e ao do corpo frio. Então, vai ter uma temperatura entre essas duas temperaturas iniciais, tá? Eu estaria num estado de equilíbrio térmico para aquele objeto, certo? E aí, nesse processo de mudança de temperatura, né, houve transferência de calor, né? Essa energia, essa agitação que foi equilibrada ali ocorreu por causa da transferência de calor, né? Então, a temperatura, como ela é uma grandeza que serve para mim dizer como é que está o estado térmico do material, é interessante que eu tenha uma escala termométrica que me permita dizer qual é a temperatura que aquele estado está indicando, né? E aí existem várias escalas termométricas, né? As principais que a gente conhece, que são utilizadas, são a Celsius, né, que é a principal para a gente, a Kelvin e a Fahrenheit, né? Mas existem outras além dessas três, né, como a Rankine, por exemplo, que é o equivalente ao Kelvin para a escala Fahrenheit. A escala termométrica do Celsius, né, ela é dividida, assim, ela tem como ponto de referência o congelamento da água e a vaporização, né? Então, o ponto de congelamento é dito como ponto zero, né, 0 grau, e o ponto de vaporização seria o ponto de 100 graus. E aí, entre esse 0 e 100, eu tenho 100 divisões. Então, cada divisão dessa seria 1 grau Celsius. A escala Kelvin funciona de forma parecida, só que o ponto zero, né, o ponto inicial, ele não considera como o ponto de congelamento da água, e sim como ponto de temperatura absoluta, né, temperatura zero absoluta. E seria, na escala grau Celsius, a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Tá? Então, na escala Kelvin, esse ponto é o zero, e aí o equivalente em Celsius a 0 graus seria a temperatura em Kelvin 273,15 e a de 100 graus em Celsius 373,15 Kelvin. Então, para converter de Celsius para Kelvin, é fácil, né? Se eu estou em Celsius e quero passar para Kelvin, basta eu somar 273,15 a temperatura que eu tenho em graus Celsius. Então, se eu tenho 100 graus Celsius, 100 mais 273,15, 373,15 Kelvin. Tá? Para converter, seja de Celsius ou de Kelvin para Fahrenheit, já é um pouco mais complicado, né? A maneira como a escala Fahrenheit foi construída foi um pouco diferente. Ela não levou em consideração a questões de congelamento da água, né? Salvo me engano, posso até estar falando besteira, mas ela usa meio que a temperatura corpórea para um ponto de referência, então é um valor próximo de 100 ali, tá? Então, acaba que esse ponto de congelamento da água, ele não é o zero, né? Ele seria, dentro da escala dela, 32 graus Fahrenheit, e o ponto de vaporização, 212 graus Fahrenheit. Se o único problema fosse os pontos de referência, né, não seria tão problemático a conversão, porque era só fazer o mesmo somatório, né? Então, somava 32 graus a escala Celsius para ter a Fahrenheit. O problema é que, enquanto que do ponto de congelamento da água para o ponto de vaporização no grau Celsius eu tenho 100 divisões, na Fahrenheit eu tenho 180. Né? Então, acaba que a proporcionalidade das duas escalas é um pouco diferente. Então, para fazer a conversão de um para o outro, a gente tem que levar isso em consideração. Então, basicamente seria fazer meio que um sistema interpolativo ali, que no final das contas resulta nessa relação aqui de baixo. Essa parte mais à esquerda da equação de baixo, né? Então, se eu quero converter de graus Celsius para Fahrenheit, né, bastaria eu fazer o seguinte: passo esse 5 para cá, né? Então, a minha temperatura em Fahrenheit, menos 32, vezes 5, dividido por 9, e eu tenho uma escala em Celsius, né? Para fazer de Fahrenheit para Celsius, basta usar o contrário, certo?
A Rankine, ela acaba sendo, dá para comparar ela com a Fahrenheit como compara a Kelvin com Celsius, porque ela tem a mesma divisão, né? 180 divisões entre o ponto de congelamento e o ponto de vaporização. A única é que ela começa no zero absoluto, a temperatura zero absoluta, assim como a Kelvin. Tá? Então, para passar de Fahrenheit para Rankine, seria só somar 491,67, né, que é o ponto, a temperatura aqui equivalente para o ponto de congelamento. Falar daí de temperatura, a gente pode explicar um pouco para vocês o que é, afinal, o calor. Tá? Calor, basicamente, é a forma com que a energia vai ser transferida de um sistema para o outro, né, em consequência da diferença de temperatura que eles têm. Certo? Então, basicamente, calor é transferência de energia. Então, quando a gente fala transferência de calor, é meio que uma redundância, porque calor já é energia em movimento. Então, quando eu juntei, lá naquele exemplo de temperatura, o objeto quente com o objeto frio, né, essa região de interface entre as duas, que ficou em contato, que tinha uma diferença de temperatura, né, de certa forma de vibração entre elas, começou a interagir entre si. Então, parte dessa energia interna desses átomos que estavam aqui na borda vai sendo passado para esse lado, né, fazendo com que essa energia, né, seja transferida, seja calor, seja transferido, e com isso eu vario a temperatura. Né? Então, dentro do processo de transferência de calor, existe uma mudança, né, uma variação da temperatura do meu objeto, certo? E aí, quando acontece essa mudança de temperatura com o tempo, eu chamo meu sistema de transiente. Porém, chega num determinado momento em que acontece um equilíbrio térmico. Então, essa temperatura ela para de variar. Seja porque todo objeto vai ficar na mesma temperatura, tá? Ou porque essa energia que está sendo transferida, ela acaba sendo transferida para outro objeto também. Ou seja para outro objeto, ou, por exemplo, eu tendo transferência de energia dessa extremidade para o ar. E essa extremidade daqui, por exemplo, né, da esquerda, estando recebendo calor de um ar quente que está em volta aqui, ou de um outro objeto que está em contato. Não sei, daí tanto faz. O que importa é que exista esse calor sendo trocado. Então, como parte da energia que um objeto está recebendo está sendo trocada depois com outro, pode ser que eu atinja um equilíbrio sem que aquele objeto esteja à mesma temperatura. Tá? Vai existir uma certa variação de temperatura, né? Aquele estado da matéria, né? Aquele estado térmico, vai servir para criar um permanente diferencial de temperatura e uma transferência de calor contínua ali, acontecendo o tempo inteiro, só que é o que a gente chama de sistema de transferência de calor permanente. Tá? Então, a gente tem sistemas transientes e sistemas permanentes. No transiente, além de eu poder ter variação de temperatura no espaço, eu teria também no tempo. Enquanto que no permanente eu já não tenho essa variabilidade no tempo, tá? Só no espaço. Okay? E essa imagem aqui do lado direito é só para mostrar para vocês tentarem entender um pouco, né, como é que aconteceria essa transferência de energia de um átomo para outro, né? A gente pensando que dentro do arranjo, a ligação que existe ali funcionaria meio com uma mola, né? Já que esse meu átomo tem uma certa energia, uma certa movimentação. Então, essa ligação acaba servindo como meio para transferir energia para o outro átomo. É claro que não é uma mola, evidentemente que existe entre um e outro, né? Você tem ali as questões de ligação atômica, né, intermolecular, etc., que vão provocar essa transferência de energia. Mas só para tentar ilustrar um pouco e tornar um pouco mais entendível como é que aconteceria. Quando eu tenho o calor, né, ocorrendo e sendo trocado de um objeto para outro, tá, a gente vai convencionar da seguinte forma. Tá? Se o meu objeto ele recebe calor, se a transferência está sendo de um objeto para ele, esse calor que está sendo recebido pelo objeto, a gente vai considerar como sendo positivo. Tá? Então, ele vai ter um sinal positivo. Já se esse objeto está perdendo calor, está cedendo calor para o meio, para outro objeto, esse calor vai ser um calor retirado, né? Calor cedido, e essa quantidade eu vou estar considerando como sendo negativa.
um valor negativo. Então, se eu tenho dentro de um sistema diversos objetos que estão trocando calor entre si, tá? Esse sistema está isolado, né, no sentido de que a troca de calor que está acontecendo só vai acontecer entre objetos que estão ali dentro. Então, vamos imaginar, eu tenho uma caixa fechada, né, com isolante do lado, tipo um isopor, por exemplo, e tenho dois objetos ali dentro. Tá? Um a temperatura alta e um a uma temperatura mais baixa. Então, vai haver uma troca de calor por causa da diferença de temperatura, e como existe esse isolamento, a troca vai ser somente entre aqueles dois objetos. Então, a quantidade total de calor trocado ali vai ser igual a zero. Então, se eu somar a quantidade de calor que foi trocada entre os dois, vai ser zero. Porque, ao mesmo tempo que um objeto vai estar perdendo calor, né, seria uma quantidade negativa, o outro vai estar recebendo calor, que seria uma quantidade positiva, e elas têm que ser em igual quantidade. Né? Já que um está trocando com o outro. E o meu sistema está isolado e eu não tenho perda, né, em aparecimento de energia do nada. Tá? Então, existe que num sistema isolado, esse somatório de calor trocado ali dentro tem que ser igual a zero. Né? E aí, esse exemplo foi com 2, mas eu poderia ter N objetos ali dentro, o calor trocado entre eles até chegar no equilíbrio térmico, quando eu somasse o calor, né, de cada, ou perdido ou recebido por cada objeto, seria igual a zero, né, somatório. Então, nem todo sistema que a gente vai estar analisando vai ser isolado. Né? Então, se o sistema ele não é isolado e essa quantidade é diferente, isso vai implicar, de certa forma, num sistema transiente, porque eu vou ter uma certa quantidade de energia que vai estar sendo ou perdida, ou o objeto vai estar tendo um saldo positivo daquela energia. E aí essa energia vai servir para aumentar a temperatura dele. Né? Quando eu tiver sistemas em equilíbrio, sistemas isolados, né, ou em equilíbrio, aí eu vou estar considerando meu sistema como sendo permanente. Esse calor que é trocado, que ele pode ser de duas formas, né? Ou sensível ou latente. Tá? E aí a grande diferença entre um e outro é o que esse calor provoca na matéria. Tá? Então, o calor sensível ele vai provocar uma elevação da temperatura, sem que haja uma alteração do estado físico da matéria. Né? Então, quando eu tenho uma panela, né, fervendo, isso, na verdade, estou aquecendo a água antes dela ferver, eu estou, essa energia que está sendo transferida para promover essa elevação da temperatura até o ponto de fervura é um calor sensível. Tá? E esse calor sensível eu posso dimensionar, né, levando em consideração algumas características da matéria, como, por exemplo, a capacidade calorífica do corpo, né, que seria essa letrinha C, que é a quantidade de energia que aquele objeto precisa receber ou ceder para variar um grau de temperatura. Tá? Então, se eu pego essa característica que é inerente à matéria e multiplico pela variação de temperatura que aconteceu, eu consigo dimensionar quanto de calor foi trocado. Tá? E aí, ou eu uso essa capacidade calorífica, ou eu uso o calor específico, né? Que é outro conceito semelhante, só que em vez de ser para um objeto, é para 1 quilo da matéria daquele objeto. Certo? Então, por isso que eu multiplico dentro da equação aqui pela massa, e massa vezes calor específico é a capacidade calorífica. Para a gente visualizar um pouco melhor essa questão de capacidade calorífica, basta você pensar, por exemplo, numa praia. Né? Você está na praia, num dia ensolarado, tanto a água quanto a areia elas estão sujeitas à mesma fonte de calor, que é o Sol. Então, eu tenho a mesma radiação solar incidindo sobre a água e sobre a areia. Só que se eu for observar num determinado horário, né, durante o dia, a temperatura da água e da areia não é a mesma. Né? Provavelmente a água vai estar uma temperatura bem mais baixa do que a areia. Né? A areia vai estar aquecida, enquanto que a água vai estar uma temperatura normal. Isso porque os dois têm capacidades caloríficas e calor específicos diferentes. Se a gente for olhar aqui nessa tabela, que é de calor específico, a água,
líquida, né, ela tem o calor específico 1, enquanto que a areia tem o calor específico 0,2, ou seja, é 5 vezes menor. Então, se eu tenho a mesma quantidade de calor sendo transferida, se a minha água aumenta 1 grau, essa minha areia, que precisa de 5 vezes menos calor para aumentar 1 grau, vai aumentar 5 graus. Tá? Por isso que eu tenho essa diferença gritante de temperatura na praia, entre a água e a areia. E aí, dentro do calor latente, né, que é a outra forma de transferência de calor, eu já não tenho uma mudança de temperatura, não tenho uma variação de temperatura. Esse calor ele vai mudar o estado físico da matéria. Certo? Então, seja saindo de sólido para líquido, de líquido para gás, ou no sentido contrário. Tá? Então, esse calor que é trocado, ele vai realizar essa mudança de fase. Já que a gente usou a água aquecendo para exemplificar o calor sensível, a água fervendo, né, um processo de mudança de fase ali de líquido para gás, seria um exemplo de calor latente sendo transferido. Tá? E aí, se eu quiser saber quanto calor do tipo latente foi transferido, basta eu verificar quanto de massa mudou de fase, né, e multiplicar pelo calor latente, né, que é uma característica do material. Então, entendido um pouco o que é calor, né, são alguns conceitos envolvidos na troca dele. Realmente eu diferencio aqui o que é termodinâmica, que vocês já estudaram, e o que a gente estuda na transferência de calor. A termodinâmica está muito mais interessada em saber quantidades de calor que são transferidas entre sistemas, né, ou entre um sistema e a vizinhança. Tá? Então, são tantos joules, né, precisei de tantos joules para sair de um estado para outro. Né? Como esse estado, se foi rápido, se foi devagar, se levou um dia, se levou um segundo, a termodinâmica ela não está muito preocupada. Né? Ela quer saber quanto precisou para sair de um estado para o outro. A transferência de calor não, ela está mais interessada em saber se essa mudança de estado acontece de forma rápida ou se acontece de forma lenta. Então, a transferência de calor está muito mais interessada nas taxas com que essas trocas ocorrem. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho um objeto que saiu de 80 graus para 40, né, e para que isso acontecesse, parte da energia dele foi cedida para esse objeto, que saiu de 0 até 40 graus. Então, esse calor que migrou, né, eu vou ter uma certa quantidade de calor que foi necessária passar de um pouco para o outro para que isso aconteça. Então, essa quantidade é o que a termodinâmica está interessada. Como aconteceu essa transferência, né, a que velocidade, a que taxa isso aconteceu, é o que interessa para a gente na transferência de calor. E aí, já que na transferência de calor eu estou interessado na velocidade, na taxa com que isso acontece, certo? Um conceito que vai ser muito importante para mim vai ser o de fluxo de calor. Tá? O fluxo de calor, ele é basicamente essa taxa com que a velocidade é transferida, né? Ou seja, a quantidade de calor que é transferida num determinado instante de tempo, levando em consideração uma certa área, uma área unitária. Então, se eu sei o fluxo de calor que está acontecendo entre dois objetos, a depender do tamanho dele, eu consigo estimar, né, eu consigo determinar qual é a taxa, qual é a velocidade com que esse calor está sendo transferido de um objeto para o outro. Então, o fluxo de calor, a taxa em si é em joule por segundo, né, ou em watt, enquanto que o fluxo, está até errado aqui a unidade, o fluxo de calor seria em joule por segundo por metro quadrado, né, ou em watt por metro quadrado. Em algumas situações, determinar a taxa vai ser mais interessante, e em outras, determinar o fluxo vai ser melhor. Tá? Alguns conceitos a gente vai poder trabalhar quando a gente conhece a taxa, e outros só quando conhece o fluxo, e vice-versa. Tá? Um outro conceito que vai ser bem importante para a gente, a da termodinâmica, e que a gente vai dar uma adaptada, é a primeira lei da termodinâmica, que, de forma bem resumida, né, ele trata que a energia ela não pode ser nem criada nem destruída durante o processo. Né? Basicamente, o que ela faz é mudar de forma. Dentro desse conceito, né, da primeira lei,
Se eu tenho aqui um sistema, qualquer variação de energia que aconteça ali dentro não foi porque aconteceu, não que existe uma criação, uma destruição, e sim uma mudança de forma dessa energia. Tá? E aí dentro desse meu sistema, além disso, além dessa mudança, né, eu posso ter também entrada e saída de energia, né, das mais diversas formas, né, seja como calor, trabalho, na forma de massa, né, porque toda massa, querendo ou não, tem uma certa energia térmica, porque tem uma certa temperatura. Tá? Então, dentro de um sistema, né, a diferença entre a energia que entra e a energia que sai vai ser a mudança de energia que aconteceu ali naquele sistema. Né? E, internamente, eu posso ter mudança de energia sendo de uma forma para outra. Tá? Então, na primeira lei, se eu aplico um balanço de energia, né, basicamente o que eu tenho é esse aqui, né? A energia que entra menos a energia que sai, energia líquida transferida por calor, trabalho e massa, né, vai ser igual à variação de energia interna dentro do meu sistema. E aí, energia interna, aliás, mudança de energia, seja interna, cinética, potencial, etc., que acontece ali dentro do sistema. Se eu divido tudo pelo tempo, né, eu tenho esse balanço de energia em forma de taxa. Então, a taxa de energia que entra menos a taxa de energia que sai, na forma de calor, trabalho e ou massa, vai ser igual à taxa com que a energia está mudando ali dentro, né? Seja energia interna, cinética ou potencial. Tá? Então, isso é um resumo da primeira lei. Quando a gente fala em transferência de calor, nem toda forma de energia é interessante para a gente, porque nem toda forma de energia vai provocar mudança de estado térmico. Tá? Então, algumas formas de energia vão ser interessantes para a gente. Por exemplo, a gente pode dividir a energia total do sistema em energia mecânica e energia interna, certo? A energia mecânica em cinética e potencial, e a energia interna em sensível, latente, química e nuclear. Então, essa forma de energia química e nuclear, para o estudo da transferência de calor, ela não é tão interessante porque elas não vão, a princípio, transferir calor. Assim, ela não vai transferir energia térmica, certo? Eu posso ter uma conversão de energia química em calor, né, em energia térmica, e o inverso, de energia térmica em energia química. Por exemplo, uma reação exotérmica, ela libera calor, libera energia térmica. Então, enquanto elementos químicos ali, com uma certa energia química contida neles, eles não estão, a princípio, provocando mudança de estado térmico. Mas na hora que a reação ocorre e que essa energia é liberada na forma de energia térmica, aí acontece mudança de estado. Então, dentro da primeira lei, né, que a gente trabalharia, isso é uma mudança normal de energia, né? É uma mudança, conversão de energia química em energia térmica, energia sensível, latente, seja lá se vai mudar de fase ou somente aquecer o meio onde ele está, né? Quando a gente quer falar de transferência de calor, essa energia interna química do objeto, por si só, ela não é interessante, porque se eu só pego aquele 1 quilo de qualquer elemento químico aí que vocês possam imaginar e boto no outro canto, ele está levando a energia química com ele, né? Mas ele não está, eu não estou necessariamente levando calor, certo? Levando energia térmica de um lado para o outro, de um canto para o outro. Esse calor só vai ser transferido se a reação ocorrer. Então, no exemplo da energia da reação exotérmica, haveria liberação de calor, né? No caso de uma reação endotérmica, eu teria a transformação, na verdade, de energia térmica e energia química. Então, tanto energia química como nuclear, para a gente não vão ser importantes, certo? Então, por causa disso, a gente vai trabalhar a primeira lei de uma forma um pouco distinta e ela não vai ser mais conservativa, como é a primeira lei convencional, certo? A primeira lei aplicada à transferência de calor, ela vai ser tratada da seguinte forma, certo? Que a energia mecânica mais essa energia térmica na entrada do sistema, menos a energia mecânica mais térmica na saída do sistema,
certo? Mais a energia térmica que é convertida dentro do sistema, isso sim agora vai ser igual à mudança de energia mecânica mais térmica no sistema, certo? Ou seja, aparece esse termo adicional aqui, que seria uma energia, entre aspas, gerada, né, que na verdade é uma conversão de energia, né, química para térmica, térmica para química, certo? Que vai diferenciar de um caso para o outro. Certo? Então, se eu, dentro do meu sistema, vai poder ter entrada e saída de energia na forma de calor, trabalho e massa. E internamente, eu posso ter uma energia sendo gerada, né, que aí seria a energia resultante dessa conversão, certo? De térmica, eu falei já, né? Química para térmica, térmica para química, ou nuclear, etc. E uma energia que vai ser acumulada, ou seja, uma energia que vai ficar, que não vai ser transferida depois ou não vai ser convertida para um outro modo. Né? Então isso vai levar a um aumento de temperatura, um aumento da energia térmica desse meu sistema. Tá? Então essa primeira lei aplicada, a transferência de calor, ela pode ser escrita na forma de balanço de energia dessa forma daqui, que não é tão interessante para a gente, tá? Ou seja, energia que entra, menos energia que sai, mais energia térmica convertida dentro do sistema, sendo igual a mudança de energia interna. Tá? Energia interna, cinética, potencial, etc. Para a gente, como a gente está falando em transferência de calor, e a gente viu que transferência de calor está interessado nas taxas com que ocorrem essa transferência de calor, a primeira lei para a gente, a forma dela mais adequada é essa daqui. A taxa líquida de transferência de energia por calor, trabalho e massa, né? Ou seja, a diferença entre o que está entrando e o que está saindo do sistema, mais a taxa de geração, na verdade a taxa de conversão de energia térmica dentro do sistema, isso vai ser igual a uma taxa de mudança da energia, né, interna, cinética, potencial, etc., dentro do sistema. Tá? O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer o seguinte, que se o meu sistema ele não tem mudança na quantidade de energia que existe ali dentro, né, eu não tenho uma taxa de mudança de energia dentro do sistema, mas a quantidade que está entrando é indo para aumentar a temperatura ou diminuir, está sendo convertida para um outro modo, certo? Ou seja, era térmica, virou nuclear, era nuclear, virou térmica, era térmica, virou química, era química, virou térmica. Certo? Isso daí, quando a gente falar de lei de Fourier, vai ficar um pouco mais fácil, talvez, de vocês entenderem. Certo? A gente vai usar alguns, vai estudar melhor o conceito, vai aplicar em algumas situações, a gente vai conseguir começar a visualizar um pouco melhor isso. Tá? Mas essa equação da primeira lei, né, esse balanço, que não deixa de ser um balanço de energia, só que na forma de taxa, ele vai ser um pontapé inicial para muitas das análises que a gente vai estar fazendo ao longo da disciplina, certo? Porque, no final das contas, como a gente está falando de transferência de calor, a gente está interessado em como é o comportamento do sistema, né? Como as energias estão variando ali dentro, como é que está acontecendo essa interação dentro do sistema.